do litoral e do sertão, dos cantos e encantos, das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV. Olá, boa noite. Falamos ao vivo do estúdio da TV Sergipe. A emissora marcou para hoje o debate entre os candidatos que concorrem à Prefeitura de Aracaju neste segundo turno. E por causa da pandemia, estamos adotando as regras sanitárias de distanciamento social, disponibilização de álcool gel e todos os nossos colaboradores estão usando máscara. E eu apenas tirei no momento desta apresentação. Foram convidados a candidata delegada Daniele Garcia, do Cidadania, e o candidato Edivaldo Nogueira, do PDT. As regras do debate foram apresentadas aos representantes das coligações numa reunião na semana passada. Mas na segunda-feira à noite, a coligação do candidato do PDT, Edivaldo Nogueira, enviou um comunicado à direção de jornalismo da emissora informando que ele não participaria do debate. O espaço destinado a ele ficará vazio aqui no cenário. A posição de cada candidato foi definida por sorteio na presença dos assessores. A candidata Daniele Garcia está aqui com a gente e terá uma entrevista de 20 minutos. Ainda de acordo com as regras do debate, a candidata aqui presente pode contar ao público 2 perguntas que faria ao candidato ausente. Neste caso, ela terá 30 segundos para formular cada pergunta. Em nenhuma hipótese, a pergunta poderá conter ofensas pessoais ou agressões ao candidato ausente. Candidata, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. A senhora tem, a partir de agora, 30 segundos para fazer a primeira pergunta. Queria fazer a seguinte pergunta ao candidato Edivaldo. Candidato, como fazer a população de Aracaju acreditar que problemas tão relevantes para a cidade de Aracaju serão resolvidos em 4 anos, se não foram em 16 anos. Me refiro a filas intermináveis na saúde para exames, a pior capital do Brasil em educação, sermos a segunda capital em mortalidade infantil e tantos outros problemas e índices, né, que acumulam aí e que tanto prejudicam a Aracaju. Tempo, candidata. Agora a senhora terá mais 30 segundos para fazer a segunda pergunta. Candidato Edivaldo, é verdade que já existe um acordo político entre você, Jackson Barreto, Belivaldo Chagas e André Moura para que o senhor saia candidato a governo do estado daqui a 2 anos e largue a prefeitura de Aracaju nos 2 primeiros anos de mandato, caso eleito? Depois de feitas as 2 perguntas, vamos à entrevista. Reforço que o tempo é de 20 minutos e a entrevista será dividida em 3 blocos. Os 2 primeiros com 6 minutos e o último com 8 minutos. O tempo começa a contar a partir de agora. Candidata, vamos então começar falando sobre saúde. A senhora promete zerar a fila de exames em 90 dias. E o que mais pretende fazer nessa área? Olha, Suzane, isso é possível. Nós estudamos a possibilidade, né, de fazermos parcerias público-privadas com clínicas particulares para que zerássemos essas filas em 90 dias. Nós temos um custo de consultas e exames da rede pública municipal em 8 vezes mais do que a rede privada. Então, a gente teríamos a rede privada como backup nesse primeiro momento, para que a gente pudesse zerar essas filas e, em seguida, nós voltaríamos a utilizar apenas o sistema público de saúde municipal. Porque, gostaria de deixar claro, não aceitamos e não concordamos com a privatização ou terceirização da gestão da saúde. Porém, a gente vai ter a rede pública, a rede privada como backup para que a gente possa prestar esse serviço de forma eficiente à população. Além disso, né, nós prevemos aí a criação de um centro de diagnósticos e imagem, que é o grande gargalo da saúde hoje, e também um centro de atenção à mulher e à primeira infância, para que a gente possa sair, né, daquele índice que eu citei no início, de sermos a segunda capital do Nordeste em mortalidade infantil. Criaremos ainda um centro de atenção ao idoso, né, que precisa ter um cuidado especial, uma atenção especial à saúde, e também a incrementação dos CRAs e CREAs, né, que já é assistência social, mas diz respeito à saúde, para que as pessoas que tenham qualquer tipo de problema mental, né, depressão, enfim, esse tipo de doença ou de acometimento, possa receber
essa prestação de serviço de saúde efetivo, rápido e eficiente. Candidata, vamos falar agora então sobre educação. Como melhorar o ensino público aqui na capital? Bom, nós somos a pior capital do Nordeste, né, em educação básica. Nós não atingimos a meta de 4,9 e, na nossa opinião, uma série de fatores concorrem para isso. Nós tivemos o dobro de investimento no orçamento da educação, porém a gente não consegue atingir as metas do IDEB. E isso requer uma gestão moderna e eficiente, requer a valorização do profissional da educação, requer a profissionalização desses profissionais, a capacitação e ainda todo um gerenciamento da matriz curricular que precisa ser atual, né? Considerando que as nossas crianças elas são bastante interativas, têm acesso a tecnologias e isso precisa estar presente na educação para se tornar algo realmente atrativo. E também trazer para a educação matérias como empreendedorismo, trazer a cultura, o esporte para que sejam bem presentes na escola, né? E a gente possa tirar aí a nossa educação desse patamar de pior educação básica entre as capitais do Brasil. Falando sobre transporte público, a senhora propõe fazer a licitação do ônibus. Mas em quanto tempo a senhora pretende fazer essa licitação? Suzane e a todos que nos ouvem, a licitação do transporte público requer a formação de um consórcio público. Esse consórcio foi montado ainda nos últimos momentos da gestão João Alves, né, na Prefeitura de Aracaju. Então, o consórcio público já está montado, é um consórcio que prevê a participação de Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Socorro, sendo que Aracaju é o presidente do consórcio. Então, cabe à capital do nosso estado trazer para si a responsabilidade de fazer essa licitação. E a gente fala muito em licitação de transporte público, porque a licitação traz uma série de benefícios para o usuário no final. Nós possibilitamos que outras empresas de outros estados concorram, né, aqui na nossa capital nesses processos licitatórios. Isso impacta diretamente na questão da qualidade dos ônibus, na tarifa, já que a gente tem uma das maiores tarifas do Brasil, no número de linhas, enfim, em uma série de outras situações que impactam diretamente aquele usuário do transporte público. Então, o consórcio já está montado há anos, né, e, na nossa opinião, falta apenas vontade política para que as licitações sejam realizadas e se cumpra o plano de mobilidade urbana, né, que é a lei de 2012, que prevê que a contratação de transporte público não pode se dar de outra forma, senão através da licitação. Nos planos para a cultura, a senhora fala em transformar Aracaju na capital do forró. Como isso vai ser tratado na sua gestão, caso eleita? Olha, a gente tem que, além das potencialidades que nós já temos, né, como o forró, que é algo nacionalmente conhecido, a gente precisa valorizar, né, aquilo que é muito nosso. Então, a gente fala muito do forró porque a gente poderia transformar. Imagine que a gente tivesse apresentações culturais de forró nas feiras, na orla, né, nos locais onde os turistas pudessem visitar durante todo o ano, e não apenas no mês de junho, que é o mês junino, já que seria uma coisa muito nossa. Então, a ideia é que a gente transforme realmente a capital, Aracaju, na capital do forró, prestigiando o artista local, né? E não com aquelas festas midiáticas e muito magnânimas, né? Com contratações milionárias de artistas estrangeiros de fora do estado, em detrimento desses artistas locais que têm o forró muito arraigado aqui à nossa cultura. Bom, nós estamos com 40 segundos, eu vou chamar o intervalo e vamos depois recompor esse tempo aqui nos próximos blocos para ter direito a 6 minutos em cada bloco, nos 2 primeiros e 8 no terceiro. Vamos para o intervalo, já estamos de volta para a segunda parte da entrevista com a candidata delegada Daniele Garcia. Globo nas eleições 2020. Nós voltamos com a entrevista com a candidata delegada Daniele Garcia, do Cidadania. Candidata, no plano de governo, a senhora fala em combater a corrupção em qualquer nível de espaço na administração pública municipal. Quais mecanismos a senhora pretende criar ou mudar para aumentar essa fiscalização? Olha, nós previmos no plano de governo, né, uma Secretaria de Controle Interno, uma secretaria que vai cuidar não só dos assuntos internos dos servidores, de como os contratos vai se desenvolver, né, no âmbito da gestão, mas também
garantir que regras de compliance sejam atuantes, né, sejam existentes nesses contratos das empresas privadas para com o poder público. Então, essa é uma premissa básica para mim de gestão. Gestão sem transparência, sem honestidade, né, sem legalidade, não tem como existir. E como venho aí do combate à corrupção, como todos vocês sabem, então, obviamente, trago, né, para essa gestão todos esses princípios de que o dinheiro público precisa ser cuidado, que precisa ser aplicado de forma responsável e muito transparente. A senhora também fala em rever todos os contratos da Prefeitura. Agora, por quais áreas pretende começar essa revisão dos contratos? Olha, eu imagino que a revisão dos contratos tem que se dar, né, principalmente, né, e primeiramente naqueles que são os contratos mais volumosos, né, que são os contratos mais vultosos para a prefeitura, como a contratação do transporte público, da coleta de lixo. Então esses são contratos muito altos para a prefeitura, são os mais altos e que de fato, na minha visão, precisam ser revistos, especialmente porque são contratos emergenciais, né? E que precisariam de uma licitação para ter toda a transparência e toda a oportunidade para que as empresas pudessem participar dessas contratações. Então, na minha opinião, a gente começaria por aí, pela revisão desses contratos, e iria fazendo a revisão dos contratos à medida em que fôssemos identificando alguma irregularidade ou mesmo algum ato criminoso, se assim existir. E para a geração de emprego, como incentivar o crescimento das empresas, do comércio e também das indústrias instaladas aqui em Aracaju? Gente, o desenvolvimento econômico, ele requer algumas premissas, né? A primeira delas é a mão de obra qualificada, e para isso a gente tem que profissionalizar a nossa mão de obra aracajuana. A gente precisa ter infraestrutura básica para que as empresas venham se instalar na nossa cidade. A gente precisa de dinheiro circulando, e para isso o desenvolvimento tem que estar em alta. E a gente precisa de uma carga tributária justa, né? Porque os nossos estados vizinhos, cidades, capitais vizinhas, elas preveem uma tributação menor do que Aracaju. Falo sobre o ISS, sobre o IPTU. Então, acaba sendo uma concorrência completamente desleal nossa de Aracaju, né, para com cidades como Salvador e Maceió. Então, a gente precisa readequar essa carga tributária para ser competitiva, né, e precisa qualificar a nossa mão de obra, né, e a Fundat teria um papel importantíssimo dentro desse papel, dessa gestão de profissionalização da mão de obra, porque a Fundat, de fato, disponibiliza esses cursos. Então, a gente vê hoje uma Fundat praticamente inerte, né? E a gente precisa entender quais empresas e indústrias viriam para Aracaju e pensar na qualificação já para que essa mão de obra fosse abarcada por essas novas empresas que viriam para a nossa cidade. Vamos falar agora sobre habitação. Como incentivar, ou melhor, como reduzir o déficit habitacional aqui em Aracaju? Nós temos hoje um déficit habitacional de 33 mil moradias. Não falo que 33 mil pessoas vivem nas ruas ou em moradias muito ruins, mas são 33 pessoas vivendo muito mal. Então, a gente previu no plano de governo a construção imediata de 5 mil casas, o que resolveria aquele problema mais urgente, né? E uma série de outras medidas, como, por exemplo, a regularização fundiária. Nós temos hoje diversas pessoas morando há muitos anos, né, em invasões, e que o município pode muito bem, né, disponibilizar aquele local que já existe com moradias construídas, para que aquelas pessoas possam ter legalmente a propriedade daquelas casas onde moram. Então, e além disso, né, Suzane, espalham o boato de que eu não pagaria o aluguel social. É mentira, gente. Tanto assim que a gente previu o aumento do aluguel social de 300 para 400 reais, ou seja, uma atualização do aluguel social, exatamente para que essas pessoas não fiquem desamparadas até que o município possa prover, né, essas habitações dignas para todos os aracajuanos. Vamos falar sobre os planos para a juventude. O que a senhora pretende fazer para incentivar os jovens em busca do primeiro emprego? Olha, volto para a questão da profissionalização, né? Primeiro, a gente precisa investir muito na educação de base, né? E eu repito, nós temos a pior educação básica do Brasil. E em seguida, né, porque esses jovens passam pela educação básica, vão para a educação fundamental e depois precisam entrar no mercado de trabalho. Nem todos vão conseguir entrar diretamente nas universidades. Então, a gente precisa, o município pode e deve atuar nessa profissionalização dessa mão de obra, né, capacitando esses jovens para que eles estejam habilitados a ocupar qualquer cargo, né, nesse período até que se defina a profissão efetiva que eles terão para o resto da vida. Então, a profissionalização da mão de obra, a capacitação de mão de obra jovem
é bastante importante para que a gente fomente o desenvolvimento econômico no nosso estado. Vamos falar agora sobre a causa animal. O que a senhora pretende implementar uma Secretaria de Defesa Animal e criar um posto de saúde veterinário? Como vai funcionar? Primeiro, a gente previu a existência de uma Secretaria Especial da Causa Animal, né? E dentro dessa secretaria seriam tratadas todas as questões relacionadas à causa animal, né? Especialmente a questão dos maus tratos, da castração e do atendimento de tantos animais que vivem aí sem qualquer tipo de atenção. Então, nós previmos a existência de um posto de saúde veterinário, né, para cuidar desses animais, público, e também uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe, que já tem um hospital universitário pronto e somente esperando que o município firme um convênio, né, para que ele possa estar disponível. Óbvio que esse convênio tem uma contrapartida, mas é mínima e necessária diante do tanto de animais que a gente tem abandonados hoje nas cidades. E essa parceria com a universidade iria aí resolver essa questão tão existente hoje na nossa cidade. Certo, candidata. Do abandono animal. Vamos para o intervalo. Já estamos de volta para a última parte da entrevista com a candidata do Cidadania, delegada Daniele Garcia. Globo nas eleições 2020. A gente continua concedendo espaço para a candidata que compareceu ao debate para apresentar as propostas. Candidata Daniele, vamos falar agora sobre segurança. Quais os planos para a Guarda Municipal e como a senhora pretende contribuir para a segurança pública aqui em Aracaju, caso eleita prefeita? A Guarda Municipal, gente, ela precisa ser tratada como integrante principal da segurança pública e não apenas como uma guarda patrimonial. Então, a gente precisa especializar a guarda, né, dar todo tipo de equipamento e condições de trabalho para que ela possa estar patrulhando as ruas e a vida do aracajuano. E não apenas patrulhando apenas prédios públicos, como historicamente a guarda vem se desenvolvendo aqui na nossa cidade por decisão do gestor. Então, a gente precisa integrar o centro de monitoramento da Prefeitura e do Estado, a gente precisa integrar as polícias civil, militar, bombeiro com a Guarda Municipal e fazer a guarda estar mais presente nas ruas, cuidando da vida dos aracajuanos. É assim que eu imagino, né, que a gente possa trazer mais segurança para Aracaju e sair, né, daquele índice horrível que a gente carrega de estar entre as 10 capitais mais violentas do país. No plano de governo do Cidadania, que é o seu partido, uma das propostas é a criação de subprefeituras. Vamos explicar como é que vai funcionar, o que a senhora pretende fazer? Aracaju está dividido em 8 regiões. Então, a nossa ideia é transformar essas 8 regiões, cada uma dessas regiões receberia uma subprefeitura. A subprefeitura serviria para descentralizar o serviço da prefeitura e aproximar a gestão do munícipe, né, do aracajuano. Então, seria levar serviços da Insurb, da Imurb, de documentação, de regularização de documentação, de alvarás, né, e também a questão de cuidar de coisas simples, como tapar um buraco, trocar uma lâmpada. Então, é a forma da população, através dos conselhos, também dizer quais políticas públicas ela quer ver ali naquela localidade. Então, assim, de forma bem resumida, é descentralizar a gestão para aproximar a prefeitura do cidadão lá na ponta. Como a senhora pretende incentivar e recuperar o comércio na região central de Aracaju? Quais são os planos nessa área? Bom, a gente pensa em fazer parcerias público-privadas, né, com empresas que possam estar ali na revitalização do centro comercial, que é uma área tão abandonada hoje, e voltar a trazer vida. E em troca, né, essas empresas teriam isenção ou benefícios fiscais que garantissem o investimento que será feito ali para a revitalização do centro. A gente precisa trazer de volta o cidadão aracajano para o centro, né? Eu sou aracajuana, nasci e cresci aqui. Me lembro de criança estar no parque, na catedral, comendo aquele cachorro-quente que era tão tradicional e a gente vivia no centro. Hoje as pessoas não vão para o centro, a gente não tem segurança, não tem infraestrutura e eu acredito que com essas parcerias público-privadas a gente consegue resolver a questão da revitalização do centro comercial de Aracaju. A senhora também fala em garantir e valorizar a capacitação dos servidores públicos municipais. Como é que pretende estabelecer o diálogo com os servidores públicos?
Bom, o diálogo ele tem que ser premente, né? Tem que ser sempre, ele tem que ocorrer sempre. Então, as categorias têm que ter acesso ao prefeito, tem que reivindicar suas pautas. Estivemos com diversos sindicatos, muitos sem qualquer reposição inflacionária, que dirá reajuste, e algumas categorias, inclusive, sem pagamento do piso, que é lei, como é o caso dos professores, dos agentes de saúde. Então, na nossa gestão, a lei vai ser cumprida em todas as circunstâncias, inclusive com relação ao pagamento dos pisos, e a gente se compromete, né, com as reposições, ao menos com as reposições inflacionárias, para que a gente possa estudar o município e verificar onde pode ser dados os reajustes, onde podem ser feitas as reformulações dos planos de cargos e salários, pois entendo como funcionária pública, né, que sem essa valorização, a eficiência do serviço público fica comprometida. A senhora também fala no seu plano de governo que pretende fazer uma reforma administrativa. Como seria essa reforma? Olha, a reforma administrativa é no sentido de enxugar a máquina pública. Ela precisa caber dentro daquilo que ela arrecada, né? Então seria enxugar o número de secretarias, enxugar o número de cargos comissionados, de cedidos, para que com esses ajustes, né, e volto a dizer, a gente possa valorizar o servidor público, que é prata da casa, possa investir em concursos públicos, né, que foram ausentes durante quase todos esses 4 anos da gestão do prefeito Edivaldo, e trazer essa dinâmica com capacitação do servidor para uma gestão eficiente, moderna e sempre muito transparente. A senhora também propõe criar a Central de Interpretação de Libras, com o objetivo de estabelecer uma comunicação inclusiva em todos os órgãos. Como é que vai funcionar essa central e que outras medidas podem ser adotadas para tornar os serviços mais acessíveis? A questão da Libras, né, o nosso vereador Lucas Ariberos ajudou muito nessa parte, né, da inclusão das pessoas com deficiência, sejam visuais ou qualquer outro tipo de deficiência. A questão das Libras, ela seria trazida realmente para a vivência da gestão pública, para facilitar essa comunicação. Mas, além disso, né, a questão da calçada legal é trazer o dono do imóvel para a responsabilidade de que ele precisa dar acessibilidade a todas as pessoas que têm direito de ir e vir, né, e uma série de outras medidas que tornem Aracaju uma cidade, de fato, inclusiva, né, e possível para todas as pessoas, inclusive as portadoras de deficiência. A senhora também propõe a implantação do programa Nosso Crédito, com a criação do fundo de aval junto ao sistema bancário para oferta de crédito com juros reduzidos. Como vai funcionar? Hoje o município não dispõe de linhas de crédito para o microempresário, para o microempreendedor, então a gente faria parcerias com instituições bancárias para garantir esse microcrédito de até R$5.000 para os microempreendedores, tendo o município como avalista, né? E dando um período de carência para que ele pudesse se estruturar o seu negócio e, a partir daquela carência, começar a pagar em parcelas suaves. A gente imagina que com isso a gente faz circular dinheiro no município e traz desenvolvimento com a geração de emprego e renda. Candidata, a senhora tem agora 1 minuto e 44 para suas considerações finais. Gente, eu queria conclamar vocês, né, a virem comigo para fazer essa mudança no dia 29. Nós podemos ter a primeira prefeita mulher em Aracaju, uma mulher comprometida, uma mulher séria, uma mulher sensível e que vai trazer toda a sua experiência de combate à corrupção, de transparência, de ética para a gestão pública. Tenho certeza que com esses pilares, né, e com a gestão moderna e eficiente, a gente vai poder exercer, né, todos os papéis do município com muita eficiência sentida na ponta por cada um dos aracajuanos. Então eu posso fechar os meus olhos e sentir a esperança de seu Babau no Augusto Franco, de Franciele no 17 de março, de Dona Marlene no Bugio e de tantas pessoas com quem tive o contato e o prazer, né, de trocar tanta experiência enriquecedora para mim pessoalmente, mas também para esse projeto que tenho certeza é grandioso, é esperançoso e traz dignidade, né, para a vida de cada um dos aracajuanos que no dia 29 vai votar. E por isso nós conclamamos você que hoje nos escuta a votar no 23, votar na mudança, votar na mulher, né, votar em Daniele Garcia, prefeita. A senhora tem mais 30 segundos, vai utilizar esse tempo? Dizer que as pessoas que não votaram, né, façam um esforço, a votação foi super segura, não teve problema, não teve filas. Então aqueles que não votaram, venham votar, façam parte dessa mudança. Lembre que o voto é o que efetivamente muda a vida de todos nós. Candidata, muito obrigada pela sua presença aqui. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. A TV Sergipe encerra, neste momento, a entrevista com a candidata do Cidadania, delegada Daniele Garcia. Lembrando que o candidato do PDT, Edivaldo Nogueira, foi convidado, mas preferiu não participar do debate.
Agradecemos à candidata Daniele Garcia, a você, telespectador, pela audiência. A gente reforça que, por entender que este programa é um evento que deve ser assistido na íntegra, a TV Sergipe não fará edições ou compacto do mesmo em nenhum programa ou telejornal. A cobertura da eleição 2020 aqui na TV Sergipe continua. No domingo de eleição, vamos estar com informações durante toda a nossa programação. Você também vai acompanhar as notícias no nosso site, o G1 Sergipe. Tenham todos uma boa noite, ótimo fim de semana. Globo nas eleições 2020. Do litoral e do sertão, Dos cantos e encantos. das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV. Olá, boa noite. No Globo Repórter de hoje,